38. CBN Explicando Direito. Oferecimento Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepêgulo.com.br. Bom, nós vamos agora conversar com a sócia no escritório Lima e Pêgulo Advogados, Samária Zagrete, que já está conosco aí online. Bom dia, Samária. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem, vamos falar hoje sobre a recuperação judicial do produtor rural, né? Eu gostaria de começar te perguntando aí se existe alguma diferença entre a recuperação judicial do produtor rural para outros tipos de empresas. Sim, Lígia. A recuperação judicial do produtor rural, o tema começou a ser discutido em 2015 a partir de um pedido de recuperação judicial de um produtor rural que não tinha registro na junta comercial. Então, o nome desse produtor rural é José Pupim. E a partir da recuperação do pedido de recuperação judicial de José Pupim, a comunidade jurídica, os empresários, o mercado financeiro, enfim, todos os stakeholders ligados ao agronegócio se envolveram no tema e em 2020 foi publicada a Lei 14.112, que alterou a Lei 11.105, que é a Lei da Recuperação Judicial, possibilitando ao produtor pedir recuperação judicial. Então, qual que é a diferença? O empresário normal ou a sociedade empresária, ela precisa trazer para o processo de recuperação judicial a comprovação de inscrição na junta comercial de pelo menos 2 anos de registro para que ela possa pedir recuperação judicial. E tem que comprovar a atividade empresária com registro no período de 2 anos. O produtor rural, diante de toda esse movimento que foi para que ele tivesse acesso também à recuperação judicial, ele pode pedir recuperação judicial comprovando sim o registro, né? Ele precisa ser empresário registrado na junta comercial de cada estado, mas ele pode comprovar o tempo de atividade empresária na área rural com a documentação contábil. Então tem essa diferença, né? Os documentos contábeis da atividade rural mais o registro na junta comercial já possibilita que ele peça o pedido de recuperação judicial e o Poder Judiciário defina o processamento da sua recuperação judicial. E quais dívidas aí, Samária, podem fazer parte desse processo? Ou então, quais não podem fazer parte, né? Lígia, essa pergunta é importantíssima, porque, assim, a depender da situação financeira, né, do endividamento do produtor rural, não compensa ele pedir recuperação judicial. Então, por exemplo, se as dívidas deles são dívidas constituídas, por exemplo, no manual, dentro do que a gente chama de dívidas do Manual do Crédito Rural, que são dívidas subsidiadas pelo governo federal, e elas foram renegociadas antes do pedido de recuperação judicial, essas dívidas elas não podem ser incluídas dentro da recuperação judicial, ou seja, ele não pode pegar essas dívidas e fazer um plano de pagamento para os credores deles. Outras dívidas que não podem, por exemplo, CPR com liquidação física, que é a CPR na qual o produtor rural entrega o produto, normalmente ele entrega o produto para, aqui na região, vamos pensar em Lar, Coamo, enfim, Cargill, essas empresas que recebem grãos. Se a dívida dele for de CPR com liquidação física, essa dívida ela não entra na recuperação judicial, a não ser, né, com exceção aí, se ocorrer a prova de caso fortuito ou força maior. O mesmo ocorre com as CPRs que foram constituídas para operações de barter, que são aquelas operações em que o produtor ele compra um insumo agrícola, né, e ele promete pagar esse insumo agrícola com grãos, soja, milho, enfim, produto ligado à sua produção agrícola. Então, esse tipo de cédula de produto rural também não entra na recuperação judicial. E é importante, muitas vezes o produtor rural, ele contrai dívida, principalmente junto à instituição financeira, para comprar terra, ou seja, para aumentar a sua linha de produção, né? E essas dívidas,
se elas forem constituídas num período de 3 anos, os 3 anos que antecedem ao pedido de recuperação judicial, elas também não entram na recuperação judicial. Então, o que o produtor precisa fazer? Ele precisa olhar, né, obviamente, assessorado por alguém um profissional que entenda de recuperação judicial e faça uma análise de de todo o seu endividamento para ver se compensa ele ajuizar ou não a recuperação judicial. Por quê? O processo de recuperação judicial ele é um processo caro, né, ele é muito custoso. Então, a depender do tipo de dívida, somando todas essas dívidas, pode ser que não vale a pena ele se utilizar desse tipo de procedimento. Por isso a importância mesmo de ter aí análise, né, de quem entende do assunto, de quem estudou para isso. E, em média, Samária, quanto tempo leva aí um processo de recuperação judicial? Então, o processo, de acordo com a lei, ele não é muito longo, tá? Então, assim, no ato do pedido de recuperação judicial, o juiz recebe esse pedido, deferindo ou não, ele analisa os requisitos, né? Como eu disse, ele vai analisar se tem registro na junta comercial, se no caso do produtor rural, se os documentos contábeis que provam o tempo em que ele é produtor agrícola estão ali juntados, né? Se o endividamento está comprovado, né? Se a situação de crise está comprovada. Por quê? O importante aqui, o processo de recuperação judicial, ele visa a superação da crise do empresário, da empresa, para fazer com que essa empresa volte a operar, que o emprego seja mantido, enfim. O processo em si, ele tem uma finalidade, em última análise, social, porque ele mantém empregos. Tanto que os trabalhadores aí têm preferência, né, no recebimento. Sim, no caso, a lei prevê que os trabalhadores eles precisam ser pagos no período de 1 ano da aprovação do plano. Mas, enfim, feito o pedido de recuperação judicial, o juiz defere ou não o pedido e já dá prazo um prazo curto, de 20 dias, para que os credores analisem se os seus créditos devem ou não estar submetidos à recuperação judicial. Depois disso, a partir da data do pedido, o produtor rural ou empresário, ele tem, isso vale para todos os empresários, ele tem 60 dias a partir da data do deferimento do plano, do deferimento do pedido de processamento, para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Então, assim, e depois disso, o administrador judicial, que é um auxiliar do juiz, que é nomeado para fazer o acompanhamento do plano, e vamos dizer assim, toda a administração, a parte administrativa desse processo de recuperação judicial, já agenda a data de recuperação, a data da assembleia, e esse plano é aprovado. Então, assim, pela lei, no mínimo, em menos de 1 ano, o processo já estaria resolvido, mas, assim, na prática, não é o que nós vemos. Tá? Na prática, muitas vezes pode acontecer de uma assembleia ocorrer em 1 ano e meio, 2 ou até 2 anos do pedido de recuperação judicial. Muitas vezes pode demorar. Por quê? Porque nesse interim pode ocorrer vários recursos dos credores que querem tirar os seus créditos dessa recuperação judicial. Imagine assim, uma grande revenda de insumos que está com suas CPRs incluídas na recuperação judicial, ela vai brigar no Poder Judiciário para fazer com que esses créditos saiam desse processo. Porque se o crédito está fora do processo de recuperação judicial, ela vai cobrar conforme o contrato. Claro. E os créditos que estão dentro da recuperação judicial, eles serão pagos observando a proposta de pagamento do devedor que for aprovada pelo conjunto de credores. Que pode se estender aí, né? Sim, que pode se estender por anos, né? 5, 10, 15 anos. A gente vê planos de recuperação judicial que tem até 15, 17 anos para pagamento, com juros muito pequeno, né? Às vezes até a correção pela TR, e um haircut, né? Um desconto elevadíssimo. Muitas vezes a gente vê um desconto de 80% do valor de face desse crédito. Então, assim, voltando aqui os olhos para o produtor rural, ele pode ser, sim, um mecanismo interessantíssimo para que ele consiga superar a crise
Mas, assim, precisa ser feita uma análise bem acurada para ver se vale a pena. Porque pode ser que ele gaste, né, que tem um custo com o advogado, com a nomeação do administrador judicial, ou seja, com toda a infraestrutura desse processo, e pode ser que os credores consigam ir tirando um a um os seus créditos do processo, e o que fica dentro da recuperação judicial não justifica todo o custo que ele adquiriu. Então, por isso que precisa ser muito bem avaliado. Samária Zagrete, sócia no escritório Lima e Pêgulo Advogados. Agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos aqui no CBN Direito desta quinta-feira. Um bom dia para você. Bom dia, e nós da Lima e Pêgulo que agradecemos à CBN pela oportunidade. Até outro dia. Bom dia a todos.